Tá bom. Então, irmão, pega a sua Bíblia, por favor. Nós vamos terminar um pouquinho mais tarde, porque na verdade, eu tinha programado falar isso, mas eu não estava pensando em estender tanto, né? Eu quero falar com você sobre evidências de quem teve um encontro com a graça, ok? Sinais no sentido de você perceber na sua vida e também das pessoas na sua volta, né, certos sinais de que ela teve uma experiência com a graça de Deus. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E eu quero ler esse texto a nível de você compreender o que é a graça. Porque, irmãos, quando uma pessoa tem revelação da graça de Deus, quando o favor de Deus mesmo inunda o coração, essa pessoa tem certos sinais, são visíveis na vida dela. Olha para mim aqui, é impossível uma pessoa ter um encontro com a graça de Deus e permanecer a mesma pessoa. Ela tem sinais claros de que houve uma experiência espiritual. Alguém pode dizer amém aí, irmão? Então, o que é a graça? Primeiro eu quero ler esse texto com você. O que a gente quer definir por graça? Porque pela graça sois... Graça é uma definição aqui teológica que significa favor imerecido. Então, ninguém é salvo por merecer ser salvo, porque fez algo bom para ser salvo. A Bíblia diz que não há um justo sequer na humanidade. Qualquer pessoa que você julga até piedosa, seja ela de qualquer religião, ninguém teria condições de ser salvo pelo seu bom comportamento. Por isso que nós somos salvos pela graça. Pelo quê, irmãos? E por que é por meio da fé? Porque você olhar para si mesmo, você não vê em condições de ser salvo, porque o céu é lugar de gente perfeita, e não existe gente perfeita. Você tem que crer de que Cristo, sendo perfeito, como seu representante, leva o céu junto com Ele. Quantos aqui creem que são salvos e vão para o céu? Diga amém. Porque se você não tem essa convicção, você precisa ter. Uma das coisas mais fundamentais na vida de um crente é saber que é salvo. Eu sou salvo. Vou te dar outro testemunho aqui, a mensagem vai estourar. Vou fazer duas mensagens, essa é a outra, pode ser, Gil? Então eu vou falar hoje sinais, vou falar um, e semana que vem eu falo o segundo, porque estourou a mensagem aqui. Marquinhos, Diogo foi em Friburgo, conheceu ele. Não conheceu? Na rua? Não tinha cara de crente? Marquinho. Não vai precisa dar palma para mim não, porque eu já estou todo inchado aqui, estou igual a dona Marlene. Mas foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Ah, que isso? Primeira pessoa, Léo, que eu ganhei. Católico roxo. Ele era eletricista de carro. E meu pai tinha uma loja que ele alugava e ficava do lado dessa loja do Marquinho. Eu com 15 anos me converti. Eu tinha 15 anos, eu falei para o Marquinho que eu estava frequentando a igreja. Marquinhos, que bom, isso é importante para você. Eu falei para ele, e hoje eu sei que Deus me salvou. Ele ficou tão indignado, porque eu falei que eu era salvo, que ele chegou até a brigar comigo, chateado. E ele dizia, Júnior, porque a gente tinha uma certa liberdade, que ele era muito amigo do meu pai. Ninguém pode ter certeza, você é um jovem ainda, depois você vai perceber que isso não é assim tão simples. Céu é uma coisa muito séria, mas eu não sabia explicar, mas eu sabia que eu já era salvo. Bom, eu falei para ele, você também pode ter essa certeza, um dia que você entregar seu coração para Jesus. Aquele evangelismo meio sem muito argumento, você só fala, o que aconteceu comigo vai acontecer com você. Meses depois, ele já estava frequentando a igreja, e ele hoje é um presbítero de uma igreja, um líder lá espiritual de uma igreja, há 30 anos atrás. Por quê? É pela graça, por meio fé. Você não tem garantias que você está vendo, mas você sabe, porque Deus dá esse testificar no seu coração. E aí, Paulo ainda diz ainda, para confirmar o raciocínio dele, isso não vem de vós. Ninguém pode ser salvo. Ele diz, é um presente de Deus. A palavra dom é presente. E você não dá presente para quem merece, você dá porque você gosta. Essa ideia de dar presente que alguém te deu, isso é coisa de troca. Eu não dou presente para todo mundo, porque as pessoas não me dão, mas eu não sou Deus, né? Deus não faz assim. Dom
é um ato, né, característico da natureza de Deus. Deus é doador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, nós somos salvos e o meio, fé. E quem que nos salvou? Deus, porque foi um presente. Aí olha o 9. Não de obras para que ninguém se glorie. A ideia de gloriar aqui não é ficar se ufanando, eu sou salvo, não. É para que você ache que o mérito foi seu. Olha para mim, em Apocalipse, diz que quando, né, vai ter um culto, né, solene ali, que o Senhor vai estar sentado no trono, e os 24 anciãos em volta dele, tirando a coroa, não é assim, Léo? Prostrando diante dele, e miríades de anjos, e João tem uma visão de que milhões e milhões de pessoas estarão naquele lugar. E a Bíblia fala que toda glória, toda honra pertence somente a Ele. Sabe por que é toda honra e toda glória? Porque ninguém vai poder diante dele dizer: eu estou aqui porque eu mereço. Somente Ele é merecedor de toda honra, toda glória e toda exaltação. Todo pregador diz isso para aí, eu concordo. Deus não deve nada para ninguém. Ninguém vai poder dizer para ele assim: olha, eu fiz isso aqui para salvação. Não, ninguém vai poder. Então olha para mim, graça é isso. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Então olha para mim aqui, preste atenção. Essa graça que eu estou me referindo aqui, de você ter uma experiência, porque o título da mensagem é Sinais de quem viu a graça. Quem encontrou a graça não é uma doutrina bíblica, não é um conceito teológico, só graça é favor imerecido. A graça é uma experiência espiritual. Alguém pode dizer amém aí? É uma experiência com uma pessoa. A graça que eu estou me referindo aqui é uma experiência com Cristo vivo, morto e ressurreto. É uma experiência pessoal entre você e o próprio Deus. Isso é graça. E da onde que a gente tira essa conclusão? Pega a sua Bíblia aí, por favor, em João capítulo 1, verso 17. Anota aí, por favor. Olha o que a Bíblia diz aqui, afirmando que a graça é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então olha para mim, a lei que foi dada em tábuas de pedra é algo impessoal, é uma coisa, porque foi dada. Quantos estão comigo aqui? A lei está aqui e diz: não chegue atrasado no culto. Está vendo? É uma lei. Por que você é desobediente, né? Está aqui a lei. Moisés deu a lei, mas se refere graça e verdade não como uma coisa. A graça e a verdade não foi dada, elas vieram com Jesus Cristo. Por quê? Quando Jesus veio a graça e a verdade, porque a verdade e a graça é o próprio Cristo. Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade. Então, a própria verdade e a graça não é um conceito, simplesmente, é a própria pessoa do Senhor Jesus. Então, a nível de introdução, quando eu digo sinais, evidências de quem viu a graça ou encontrou a graça, é que você teve essa experiência espiritual com Jesus. Então, esses sinais você precisa avaliar na sua vida, se você realmente teve uma experiência com a graça. Eu vou compartilhar 3 com você hoje, talvez eu compartilhe 1 ou 2. O primeiro sinal aqui, que eu quero compartilhar com você, é da mulher pecadora, registrada lá em Lucas capítulo 7, verso 36. A gente vai ver aqui que o primeiro sinal que essa mulher aqui mostrou na vida dela, por ter uma experiência com a graça, foi que aquele que é perdoado, ele ama mais. Então vou repetir aqui, vou falar, você repete. O primeiro sinal de quem viu a graça é que aquele que é mais perdoado, ele ama mais. Então qual é o primeiro sinal? A pessoa ama intensamente. Ok? Todo mundo está comigo aqui? Então vamos lá. Lucas capítulo 7, verso 36, eu vou ler até o 50.
Todo mundo está acompanhando comigo? Vamos bem devagar agora. Esse texto aqui se refere a uma mulher que foi identificada como pecadora. Ela ungiu os pés de Jesus. Essa história aqui é diferente daquela mulher que era Maria, que ungiu os pés de Jesus em João 12, irmã de Marta. Essa aqui é outra mulher. Parece a mesma história, porque ambas ungiram o pé de Jesus, e ambas as histórias aqui, Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, mas são histórias distintas, eram Simões diferentes, tá bom? Vamos lá, posso ler? Está todo mundo comigo? O texto está ali, então vamos lá. Convidou um dos fariseus que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então olha só, preste atenção, não vou correr com você não. Esse fariseu eram religiosos da época, muito sérios com a lei de Moisés, e pelos diálogos que eles tinham com Jesus, parece que o convite desse fariseu, aumenta um pouquinho o retorno para mim, por favor, irmão. Parece que o convite que esse fariseu fez para Jesus, você vai ver pelo contexto aqui, não era realmente para honrar Jesus, porque queria a presença de Jesus, reconhecendo ele como Messias ou profeta. O convite foi para testar Jesus, para que ele fosse pego em alguma incoerência no seu ensino, para ter com o que acusá-lo. Quantos estão comigo aqui? Então foi mais da parte do fariseu um teste, para tentar acusar Jesus de algo que contradizesse em relação ao ensino dele com a lei de Moisés. Vamos lá, 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Outro aspecto aqui interessante: o jantar não era para a pecadora, o jantar era para o fariseu, provavelmente para alguns convidados dele e para Jesus. Agora, olha que coisa interessante a nível cultural da época, social. Esses fariseus faziam jantares e deixavam as janelas e portas abertas, porque se tornava para aquela cidade um evento social. E eles faziam isso, esses jantares, como diz o bom baiano, para se aparecer. Que eles usavam esse jantar para discutir política, para discutir assuntos de economia e, sobretudo, discutir teologia. E as pessoas ficavam em volta da casa, com a janela e a porta aberta, igual do interior, para ficar ouvindo. E quanto maior era o auditório, maior eles se enchiam de si mesmos. Por isso que essa mulher que não foi convidada, teve acesso para entrar facilmente, porque a porta já estava, só que ela quebrou um decoro da época, não podia entrar, mas ela entrou. No meio do jantar. E o texto diz aqui que ela era o que, gente? Pecadora. Então, por que tem esse registro de pecadora? Porque claramente essa mulher foi identificada com um ato ilícito. Ou ela era adúltera ou prostituta. A maior parte dos estudiosos diz que essa mulher era prostituta. Muito bem. Diz o texto aqui que ela também levou um vaso de alabastro com unguento. Alabastro era um recipiente de pedra para conter perfumes caros. Então, provavelmente esse unguento aqui era um perfume de alto valor. Vamos seguir, 38. Quem está comigo aí? E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Então, outro aspecto interessante aqui, você sabe, no tempo de Jesus as mesas não eram como a nossa. A gente senta aqui na altura aqui, mais confortável, no banquinho. Na época de Jesus as mesas tinham de 30 a 20 centímetros. Você já deve ter visto isso em algum canto aí na internet ou em filme. Então Jesus certamente estava com o cotovelo debruçado assim e com os pés para trás. Por isso que ela chegou por detrás dele, ok? Vamos seguir. Verso 39. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Então ele não disse
né, para todos ouvirem. Ele pensou. O que ele pensou? Vamos lá? Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. É outro também aspecto aqui também cultural da época e religioso. Havia um código religioso muito claro naquele contexto de Jesus. Um código religioso que estabelecia de que sacerdotes, religiosos como os fariseus, profetas e pessoas piedosas não se juntavam com gente pecadora. Pessoas pecadoras com doenças de lepra, elas não se aproximavam de gente santa. Quem está entendendo isso aqui? O fariseu disse o seguinte: se esse fosse profeta, porque ele não acreditava nisso, ele ia saber de que se ele fosse um profeta, ele jamais deixaria uma prostituta chegar perto dele. Ele ia falar: assista para lá que você não é da minha laia. Quem está entendendo isso aqui? Então, quando a gente entende isso, a gente já vê que Jesus já quebrou já alguns tabus, ele deixou. E aí quando ele diz assim, ó, se ele soubesse, ele jamais deixaria essa pecadora. Aí olha agora o verso 40. Ele pensou consigo mesmo, mas Jesus, como Deus, sabia o que ele tinha pensado. Aí Jesus responde, vamos lá. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor é que empresta, que dá crédito, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. O denário era um dia de um trabalhador. Vamos botar hoje aí um pedreiro. Ele trabalha por diária. Um pedreiro ganha quanto, gente? O da obra aqui queria R$600 a diária, mas a gente pagou 150. Mas deve ter sido aí, se fosse 100, 150, uns 50 mil reais, aí ia 70 mil reais. E o outro devia 50 denários, que dá o quê? Se fosse 100, 5 mil reais. Tá bom? Um devia quanto? 50, outro 5. 42. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. É o óbvio. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Nota aqui também, que hoje a mensagem está um pouco curiosa assim, né? Mulher piedosa nos tempos bíblicos não soltava o cabelo, tá? Ela mantinha o cabelo preso, por isso tem as irmãs do coque, mantém a tradição. Essa mulher, quando solta o cabelo, parece que os religiosos ficam assim, pelo amor de Deus, que, né, antidecoro. E Jesus disse para aquele homem: é praxe, até hoje em Israel, que quando você recebe qualquer pessoa na sua casa, você tem pelo menos 3 ações, praxe, comum, para qualquer pessoa. Você lava os pés, porque eles andavam de chinelo, e eram cidades empoeiradas, de terra. Então o primeiro protocolo é lavar os. Segundo é dar um beijo, um ósculo santo, 1 ou 2, dependendo da amizade. E o terceiro era passar óleo na cabeça por causa do calor, para refrescar. Aí Jesus disse isso para Simão, ele não lavou os pés dele. 45, não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. 47, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. 49, os que estavam com ele à mesa
começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? 50. Vamos ler junto, para saber se você está aqui ainda. Mas Jesus disse à mulher: fé salvou. Amém, irmãos? Então, você já bateu sua meta hoje. Olha quantos versículos você leu, hein? Eu ia falar para bater palma, mas pelo menos dá parabéns. Poxa, parabéns, irmão. Você leu, olha, uma história toda, hein? Não precisa ser irônico, não. Fala de verdade. Vai, parabéns, irmão. Poxa. Então, é só uma observação aqui também, para você entender o contexto. Volta comigo para o verso 48. Então disse a mulher: perdoados são os teus. Então, olha para mim. O texto aqui não foi traduzido na voz verbal, no tempo do verbo, corretamente. O verbo aqui no grego, ele é chamado no grego de verbal perfeito. Pastor, o que tem isso em outras palavras? Aqui, ao invés do texto ser lido assim: perdoados são os seus pecados, o texto interpretado de maneira, ou traduzido de maneira correta, é: perdoado foram os seus pecados. Foram na ideia de que aconteceu algo no passado que tem efeito no presente. Quantos estão comigo aqui? Por que é importante saber disso? Porque a ação dessa mulher provavelmente foi de que ela já tiveram um encontro com Jesus antes. Perceberam? Em algum momento ela já deve ter tido um encontro com Jesus. Ela ouviu a mensagem da não condenação e ela recebeu a graça de Deus, e nesse texto foi quando ela quis retribuir por ter sido agraciada. Quantos estão comigo aqui? Ok? Isso faz toda a diferença. Então olha só, irmãos, preste atenção aqui. Qual foi o sinal aqui de que essa mulher viu a graça e teve uma experiência com Deus? Jesus disse: aquele que é mais perdoado ama mais. Então uma pessoa que teve uma experiência com a graça, ela ama mais. Agora olha para mim aqui, preste atenção, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você concorda comigo? Que na vida cristã tudo é resultado de amar a Deus? Vou te falar então em outras palavras. Muitos pastores fazem isso, eu também fazia. Por que você não chegou cedo? Porque você não ama a Deus. Porque se amasse, viria. Eu estou apontando para você aqui, não, o Fernando está pensando que é para você. Então, é porque é uma mania que eu tenho, viu, Fernando? Mas pode ser para você também. Por que você não deu água aqui, geladinha para mim, Fernando? Porque você não ama a Deus. Percebe que tudo está em volta da sua ação de amar a Deus. Por que as pessoas não dizimam? Porque se você amasse Deus em última instância, você faria. Então, você percebe de que tudo está em volta de amar ou não amar a Deus. Por quê? Porque é o primeiro mandamento da lei, que diz lá em Deuteronômio 6. Primeiro mandamento: amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Agora qual é o problema? Que mandar amar não é suficiente para o povo amar. Não tem poder de fazer com que as pessoas amem de verdade. Porque se fosse essa verdade, Moisés seria um grande avivalista. Ia trazer um avivamento no tempo dele, porque ninguém mais falou para o povo amar a Deus do que quem? Moisés. E 1500 anos de história de lei, como é que terminou essa história? O povo se rebelando contra Deus. Porque, olha para mim, a questão não é se você tem que amar a Deus ou não. Você tem que amar a Deus. Mas no Antigo Testamento era uma obrigação. Na Nova Aliança mudou. Na Nova Aliança nós fomos conquistados pelo amor de Deus. E por sermos conquistados por esse amor, nós amamos. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova. Então, se você quer prova de amor de Deus, Deus já provou. É você que não entende ainda. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, olha para mim aqui, Deus mostra o seu amor de maneira graciosa, sem eu merecer, porque o texto diz que nós éramos inimigos de Deus, pecadores. Quando eu recebo algo, sabendo que eu realmente não mereço,
mas Deus faz porque Ele me ama. Isso me constrange até o ponto de eu querer responder da mesma forma. Então olhe para mim aqui, preste atenção. Essa é a grande verdade para a gente fazer coisas na vida da igreja. A compreensão de que você não merece nada, mas Deus, porque Ele ama e é gracioso, Ele faz, não porque você merece, mas porque Ele é bom e Ele nos ama. Não é o que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 19? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu quero até ler esse texto com você aqui no contexto, a partir do verso 16. Olha como é que o amor permeia, o amor de Deus, toda a nossa vida cristã. Olha lá no verso 16 de 1 João 4. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém, irmãos? Então você vê que na vida cristã tudo gira em torno de você saber que é amado e permanecer nesse amor. Haja o que houver, olhe para mim, declare isso: Deus me ama. O trânsito está ruim, mas Deus... Eu vou falar algo aqui que não é comum aqui, mas força um pouquinho porque para a gente às vezes tem que forçar um pouquinho no culto, mas não é comum. Eu não tenho dinheiro, mas Deus me ama. Não, eu fiz uma brincadeira, porque tu não reclama disso, né? Fala ao seu vizinho: as coisas podem estar difíceis, mas Deus me ama. Então por que isso é importante? Olha só, olha o 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. O dia do juízo aqui é o dia que nós vamos prestar conta a Deus, no tribunal de Cristo. Mas esse dia ainda vai chegar. O dia do juízo pode ser o dia de que você tem uma notícia ruim, o dia do diagnóstico de uma doença grave, o dia de que você recebeu uma notícia do desemprego. Esse é o dia do juízo. Mas quem sabe que Deus o ama, ele tem o que, como diz o texto aqui, ele tem confiança, porque ele sabe que Deus tem o melhor para ele. Não é assim que diz a música? Se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. Por quê? Porque eu sou amado. Então dá um grito assim, libertador: eu sou amado pelo meu Pai. Aí o texto diz assim, olha o 18: no amor não existe medo. Sabe que medo é esse aqui? Não é medo de barata, nem de rato, nem de atravessar a rua, porque isso é prudência. É medo de última instância de Deus não te abençoar, achando que você merece. Porque tem gente que ainda tem medo de Deus. Mas quem é aperfeiçoado no amor sabe de que ele não precisa ter medo de um pai que o ama. Ele sabe que pode até ser disciplinado, mas disciplina não quer dizer que quem disciplinou deixou de amar. Pelo contrário, se Deus está nos disciplinando é porque Ele ama como filho, irmãos. E o texto diz assim, preste atenção: antes o perfeito amor lança fora o medo. Quem é esse amor aqui, o perfeito amor? Nosso Pai. Nosso amor não é perfeito, nosso amor é falho, nosso amor é condicional. Eu amo meus filhos, mas meu amor não é perfeito, não é incondicional não. Se eles não andarem na linha, é condicional para algumas coisas. Claro que eu amo, mas não como o amor do Pai celestial, porque o amor dele é eterno e incondicional, sem condição nenhuma. Eu não sei o que você está aprontando ou deixou de aprontar, também não importa saber. O que eu sei é que Deus já provou que te ama na cruz do Calvário, irmão. E o texto diz assim: ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Agora vamos falar junto, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Agora deixa eu aqui pensar com você numa coisa interessante aqui. Por que aquela mulher, ela levou um vaso de alabastro com perfume caríssimo, ela quebrou todo o decoro social e religioso da época, ela se prostrou diante de Jesus, e Jesus disse, ela amou demais. Por que ela amou muito? Jesus ensina na história, porque ela foi muito perdoada. Agora preste atenção aqui, tudo que a gente precisa ter, irmãos, preste atenção aqui,
né, no nosso coração, para que a gente possa devolver a Deus em formas de atos de amor, é revelação do tamanho do nosso pecado. Porque se você realmente não souber o quanto você devia a Deus, você acha que você não é tão pecador assim. E Jesus deixou bem claro o nível, preste atenção, da nossa resposta da graça que a gente recebeu, tem a ver com o tamanho que a gente sabia que era a nossa dívida. Aquela mulher sabia que era pecadora, estava afastada dos caminhos de Deus, prostituta. Agora, para Simão ele diz o que no verso 47? Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ele não disse para Simão que ele não tinha pecados graves. Ele não disse assim: Simão, você tem pouco pecado. Na verdade, Simão nem sabia que era pecador. Sabe por quê? Porque o povo judeu, eles nem sequer tinham consciência de pecado e remorso, porque eles se achavam um povo da aliança com Abraão. Eles não tinham medo do juízo, eles achavam que Deus tinha que vir por meio do Messias como obrigação. Eles não se sentiam na dívida. Tanto que quando Simão recebe Jesus, ele sequer dá honra para Jesus, ele trata Jesus, né, de maneira desonrosa, menosprezando. Até aquilo que deveria fazer para qualquer uma pessoa, ele não fez, porque ele não via que tinha dívida nenhuma. Agora preste atenção aqui, irmãos. Tem pessoas que não amam mais porque acham que a dívida dela não era tão grande assim. Vamos ser sinceros aqui. Tem pessoa que acha que é pecadora, mas também não é igual essa prostituta, né? Deus sabe que ela era boazinha. Eu vou falar de mim, tá? Hoje não, hoje eu fiquei meio estragado. Quando Deus me salvou, eu tenho uma grande tentação de pensar que eu realmente tinha que ser escolhido, Diogo. 15 anos, menino bom, nunca fumei. Quem vai dar glória a Deus, não, irmãos? Nunca tinha botado uma bebida na boca. Nunca tive uma namorada com 15 anos. Eu conheci várias pessoas que usavam droga. Minha irmã usou droga uma época, ficou numa situação difícil, e eu sempre lá, puro e reto. Obrigado. Pois eu casei que eu fiquei, deixa para lá. Não, continuo puro e reto, irmãos, calma. Mas preste atenção, a gente não tem aquela tentação de pensar de que a gente não fez igual o Diogo, aliás, igual outra pessoa que não presta, né? A gente sempre acha de que a gente não era tão ruim assim. E olha para mim, você se enquadra o que Jesus ensinou aqui. A medida do seu amor está diretamente ligada à revelação do quanto você devia. Então olhe para mim aqui, antes de você pensar que você era bonzinho, a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Se você nunca fez nada que você julga tão assim, né, tão drástico como essa mulher que se prostituiu, olha para mim aqui, você estava antes de nascer de novo tão morto quanto ela. Porque se você é morto, né, por uma morte natural e bonita, você é tanto morto por aquele bandido que foi assassinado. Não existe meio morto nem mais morto, está todo mundo morto. Todos nós estávamos perdidos. Não há nada que tivéssemos feito para que Deus viesse e nos salvasse, mas por causa da sua graça nós fomos alcançados. Então vou lhe dizer, a medida, olha para mim, da sua experiência com a graça, ela vai se mostrar quanto você acha que realmente devia. Então você precisa ter uma experiência dessa forma. Em algum momento da sua vida orando, você tem que pedir a Deus revelação, dizendo que o quanto você estava longe de Deus e porque Ele te amou, por causa da graça dEle, você foi aproximado à sala do trono. Somente essa experiência, irmãos, preste atenção, é que vai fazer com que a nossa devoção seja como dessa mulher. Simão, por outro lado aqui, sequer achava que era pecador. Então, eu quero concluir essa primeira parte aqui, lhe fazendo uma afirmação muito séria. Olha comigo o versículo 50, preste atenção aqui. Vamos ler junto? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vou te fazer uma pergunta: o que essa mulher fez aqui para ser salva? Vou te dar algumas opções.
Primeiro, ela amou a Deus. É a primeira, letra A. Porque o texto diz que ela muito amou. Segundo, a Bíblia diz aqui que ela teve uma atitude generosa. Entende? Lá em João 12 a gente tem uma ideia do valor desse perfume. Valia quase que 300 denários. Um ano de trabalho de uma pessoa ali num perfume. Então essa mulher aqui, ela foi muito generosa. Então, letra B, ela foi salva porque ela foi generosa. C, essa mulher aqui teve uma atitude de adoração. Ela se prostrou. O termo adoração na Bíblia significa se prostrar. Ela se prostrou, ela foi quebrantada diante do Senhor. Então a pergunta está aqui: por que ela foi salva? Porque ela amou? Porque ela foi generosa? Ou porque ela adorou a Deus? Não, não foi. A gente leu aqui em Efésios 2, por que ela foi salva? Pela graça. Porque amar a Deus não salva ninguém. Dar dinheiro para a igreja muito menos. E cantar algumas músicas gospel ou supostamente adorar também não te salva. Somos salvos pela graça mediante a fé. Então olhe para mim, vou te fazer aqui uma afirmação muito grande. Pessoas que não tiveram uma experiência com a graça não são salvos. Porque somente pela graça que os céus são abertos para nós. Então olhe para mim aqui. Eu quero orar nessa manhã. Já estou me preparando para o culto da noite, para que eu e você tenhamos essa consciência. A gente não é mais pecador, a gente foi justificado pela fé, mas que a gente tenha sempre esse sentimento no coração: eu estava completamente perdido, mas Deus me alcançou pela sua graça. De que, olhe para mim, muito que você vai fazer para Deus não está medido pelo que vão mandar você fazer. A lei não tem poder de transformar ninguém. Ela apenas vai te levar a ter uma ação, às vezes até por medo, mas somente pela graça que nosso coração fica aquecido e apaixonado pelo Senhor. Quantos aqui foram alcançados pela graça? Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Eu quero que você faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, que nesses dias o Senhor possa me lembrar de que tudo na minha vida começou pela graça, acontece pela graça e vai ser concluído pela graça. Eu não era merecedor. Me faz ver o tamanho da minha dívida, para que eu possa, como essa mulher, ter um coração grato e apaixonado pelo Senhor. Faz uma declaração de amor a Jesus agora aí, irmão. Faz uma declaração de